Boa noite! Muito bom estar com você novamente para mais um encontro para casais. Olá, boa noite. Eu sou o Paulo da Cris. E eu sou a Cris do Paulo. E nós somos ministros de casais da Igreja Batista no Moneró, Pastor Fábio e Val Zambaldi. Aproveitando, eu quero te pedir para você se inscrever no nosso canal. Vai lá, se inscreva, dá o seu joinha, compartilhe, passe para o seu amigo, vai se inscrever no nosso canal. Exatamente. Nesse momento, esteja fazendo isso para que outras pessoas possam ser abençoadas, não é verdade? E você compartilhando o nosso canal, nós poderemos alcançar um mundo que é justamente um propósito uau, né? A gente não tem como falar diferente. Mas essa noite eu queria que você estivesse conhecendo o nosso tema da noite. O tema da noite é o amor que não se apaga. Uau, hein? O amor que não se apaga. Uau. O amor que não se apaga. E aí nós queremos, antes de chamar o nosso convidado, nós queremos orar junto com você. Amém? Então vamos orar? Paizinho, Pai querido, nesse momento nós entregamos, ó Pai, a nossa mente, o nosso coração. Pai, tudo aquilo que estiver no teu coração, que o Senhor venha derramar, ó Pai, sobre cada lar, trazendo a tua unção, a tua presença, trazendo, ó Pai, transformação, ó Pai, para cada lar, que pessoas venham te conhecer de perto, ó Pai, a partir de um simples programa onde nós estamos entrevistando pessoas e ali famílias se identifiquem e vejam que é possível ser casado para sempre. Amém. O desejo do nosso coração, Senhor, é agradar o teu coração. O desejo do nosso coração, Deus, é que a nossa família seja o ícone do céu aqui na terra. Amém. E que a gente possa te representar bem como embaixadores teus, ó Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos isso, no nome poderoso do nosso Pai, é que te entregamos tudo. Amém. E nosso convidado dessa noite, nós queremos que você esteja recebendo ele. E é um casal... Pastor Jairo e pastora Marcela. E eles são da Igreja Batista Missionária Alcance. Fica em Brasília. E ele é do campus da IBM. Ou seja, filho da nossa igreja. Exatamente. Pastor que foi consagrado na nossa igreja, né? Passou pelo concílio e hoje eles estão lá continuando o trabalho lá em Brasília, que é bênção também. Então nós queremos recebê-lo agora. Uau! Muito bom recebê-los aqui, viu? Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindo. Vocês são filhos da casa. Okay. Amém. Bom, mas agora nós queremos que vocês se apresentem. Nós só falamos o nome do nosso convidado. Nós queremos que vocês se apresentem do nosso jeito especial, que só quem está no Ministério de Casais sabe fazer. E vocês têm Ministério de Casais aí, um ministério lindo que eu já vi, a pastora Marcela trabalhando nos encontros que vocês fazem. Verdade. Então nós queremos que vocês se apresentem. Amém. Amém. Boa noite. Obrigado, irmão Paulo, irmã Cris, pelo convite. Eu sou o Jairo da Marcela. E eu sou Marcela do Jairo. E nós somos casados para sempre e pais para toda a vida. Amém. Glória a Deus. Uau. Mas agora nós queríamos dizer o seguinte. Nós vamos ter um bate-papo com vocês, tá bom? Não vamos chamar de entrevista, Amém. Não. Aqui é algo assim bem informal. O que a gente quer, na verdade, é conhecer os casais. E o mais importante, a gente quer conhecer famílias que são casadas para sempre. E você sabe, o nosso tema é o amor que não se apaga. E a gente quer apresentar famílias assim, com amor que não se apagam, não é verdade? Então nós temos a primeira pergunta. Primeira pergunta, Jairo, para você. Quem é o Jairo da Marcela? Bom, o Jairo da Marcela é uma pessoa teimosa. Eu sou teimoso, viu? É uma pessoa teimoseira comigo mesmo. Mas graças a Deus que o Senhor sempre coloca as pessoas certas, né? Verdade. E eu acho que Deus colocou ela porque ela tem a graça de Deus para me suportar nas minhas teimosias, né? Amém. Mas amém. Eu sou essa pessoa. Eu me descrevo assim. Se descreve assim. Marcela, quem é a Marcela do Jairo? Porque aqui nós não estamos com os pastores, né? Nós estamos com o homem e a mulher. Sim. Então, quem é a Marcela do Jairo? Já estou vendo risadas aí
Então, Bem, a Marcela do Jairo é uma pessoa muito ativa e uma pessoa Normal de mulher. que não tem muita paciência, vamos Normal dizer de mulher. assim, paciente, né? Mas eu procuro fazer assim sempre o meu melhor e eu procuro trabalhar muito com a excelência. Amém. Pouquinho que a gente faz, mas a gente procura trabalhar com a excelência. Esse é um ponto que eu tenho, né? Uma coisa que eu gosto muito. amém. E é assim que eu funciono. Amém. O nosso pai é um pai da excelência, não é verdade, Marcelo? É verdade. Então é isso. E há quantos anos vocês são casados? Há 26 anos. 26 anos, E uau. quantos filhos vocês têm? 3 filhos. 3 filhos? E as idades? Uma de 23, um de 18. 18 e o Rapinha do Tacho com 2 anos, que é uma 2 benção. anos. Algum filho casado já? A mais velha já é casada, já tem 2 anos? 2 anos. 2 anos de casada já. Então daqui a pouco já vai ser avô e avó, né? Nós estávamos preparando para isso, né? Aí Aí Deus você, deu. você passou na frente dele, né? Pô, tô na fila. Furou fila. Marcela, como é que é ser mãe de novo, né? Recomeçar. Recomeçaram tudo de novo. E como que é isso? Fala pra gente essa experiência. Assim, né? Nós não esperávamos, né? Foi um momento muito difícil, principalmente para mim. Eu tinha descoberto, né, um problema de saúde e aquilo me abateu muito, né? Começamos o tratamento, foi um momento muito, mas muito difícil mesmo, porque isso envolvia, né, até a minha vida. Eu estava correndo risco de vida. E não foi fácil. E naquela época o médico tinha pedido para mim que eu procurasse um psicólogo, né? E eu, como uma boa cristã, eu falei, não, o meu psicólogo é Jesus, né? Amém. Mas eu deveria ter procurado mesmo. E aquilo afetou muito a minha vida na parte emocional. E Deus já sabia o que estava vindo pela frente também, que era a doença do meu pai, né? E aí eu estava já quase no final desse tratamento, muito abalada, muito autoestima muito baixa, eu estava bem baqueada, né, emocionalmente, fisicamente também. E nesse período foi quando o Senhor mandou o Theo, né? Porque quando eu descobri que estava grávida, foi bem na mesma época que o meu pai estava com uma enfermidade, foi quando a gente descobriu, quando os médicos falaram que não tinha mais jeito, que a gente se preparasse para o pior. E aquilo me abateu muito, mas depois de muito tempo, né, eu fui descobrir que o Senhor nos deu o Theo justamente por isso, porque o Senhor falou assim, para você suportar uma dor, né, muito grande, a perda de um amor, você teria que ter um amor muito maior. Uma bênção maior, né? Isso. Aí foi quando o Senhor nos deu o Theo, né? Então, assim, eu sofri muito, Deus me curou da enfermidade. Amém. E Deus me preparou para a ida do meu pai, né? Quando meu pai partiu, eu não sofri tanto, né? Pelo presente maravilhoso que ele deu para a gente, que foi o Theo. Amém. Então, o Theo foi um instrumento de Deus, um presente mesmo. Filhos já são heranças. Assim, então, mais ainda, não é verdade? E depois de tanto tempo, né, Cris? Imagina Depois agora, de tanto tempo, começamos do zero, né? Imagina nós dois. Não imagino não. Que velhos, nada. Vocês são jovens. Mais do que nunca são jovens. São pais do céu, são jovens agora. Agora, Obrigado. uma pergunta. Filho une ou separa o casal? Não separa não, faz eu unir. Porque o filho é um elo, né? Quando você olha para os seus filhos, você vê que é fruto de um amor, né? De uma decisão que nós tomamos lá atrás, 26 anos atrás. Então, o filho acaba nos unindo, né? E o Theozinho, assim, o nosso xodó, não desprezando os dois filhos, né? Ainda bem que eles não são ciumentos, né? E fazendo nos ajudar. É bom que você já tocou na outra pergunta nossa. Tá. Quando a gente olha para o Theo, a gente vê assim, a bondade de Deus conosco, né? Então, nosso amor cada vez aumenta, né?
porque a gente não esperava ter mais filho, eu estava me preparando para ser avô, avó também, mas o Senhor nos abençoou. Deus tem propósito em tudo, né? E eu creio que o filho faz unir, não separar. Verdade. Depois de 18 anos, né? Recomeçar. Mas é um recomeço, como você colocou, né, Marcela? Foi um recomeço que Deus deu a você, para que, não que você esquecesse quem você estava perdendo, porque um amor não substitui o outro, mas que fosse menos, né, pesado você carregar. E aí o Paulo já tinha adiantado uma pergunta aqui, não é? E aí ele vai fazê-la novamente. Você falou de ciúmes, né? Aí tem de filhos. Aí eu pergunto, há ciúme entre os casais? Entre vocês dois. Entre vocês dois. Há ciúmes. Quando o filho vai lá, se mete no meio de vocês dois na cama e tal. De um e do outro, né? Porque pastor tem que estar sempre atendendo. Há ciúmes. Vou deixar a Marcela responder primeiro. Vai lá. Essa foi boa. Bem, assim, entre nós dois, né? A gente tomou uma decisão, assim, de que eu consigo separar o Jairo pastor do Jairo marido, né? Uhum. Não tem como. O Jairo pastor, ele é um pastor, né? Ele tá ali, não dá para misturar as coisas, mas o Jairo marido. Então, eu vou falar com o marido. Todo casal, eu acredito, né, que toda mulher ela tem um ciúminho, né? Mas nada tão agressivo, nada tão terrível, uma coisa mais tranquila, uma coisa mais de cuidado, né? Lógico que a gente não vai deixar a pessoa ficar se expondo muito, né? Aquela coisa mais, como diz o Senhor, cuidadoso, cauteloso, né? Então, às vezes, não demonstrado também, né? Até porque a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes, né? Não arde, mas não quer dizer que a gente não tenha, como você colocou aí, o ciúme do zelo, do cuidado, não é verdade? Mais nós mulheres, não é verdade, Marcelo? Isso é difícil. Pelo menos as que eu vejo aqui, ainda não encontrei uma que não fosse, né? Verdade. Mas eu não sei o pastor Jário, mas eu sou ciumento. Paulo, eu também sou, Paulo. Mas zelou. Chegou perto da minha baixinha aqui, rapaz, o bicho aqui fica danado. Viu só, Marcela? Ciúmes tipo aí também. Bravo. Oi? Ciúmes aí também, Marcela. E a gente pensando que eram só as mulheres, não é verdade? Pois é, né? Fiquei surpresa agora. Viu só? E aí é bom porque tem a ver com o assunto que a gente vai falar. Um assunto que é muito difícil entre os casais. A gente atende muitos casais e geralmente a reclamação mais da mulher do que do homem é que falta comunicação. E é isso que a gente queria ouvir um pouquinho de vocês. Como que é a comunicação de vocês? Posso falar? Pode. Eu ia falar, mas... Pode falar aberta, hein, Marcela? Pode? Ana Cris, a mulher sempre fala mais, né? Então eu vou deixar. Muito mais. Tá certo. Eu falo pouco, ele fala mais. Depois eu vou lhe contar, pastor, por que a mulher fala mais, tá bom? Tá bom, eu vou cobrar, hein? Eu vou lhe contar. Então, Cris, assim, questão da comunicação, né? Aqui na igreja, que quando é o Jairo pastor, né, é estranho, parece assim que a gente separa, mas a gente não separa. Aqui na igreja, ele é o meu pastor, meu marido também, mas aqui a nossa comunicação é sempre da igreja, sempre as coisas do reino. A gente sempre comunica nesse nível aqui. Então, aqui é tranquilo. Em casa, a comunicação marido e mulher é a comunicação normal, né? Durante o dia é muito difícil, porque agora, né, com o Theo, a gente está reaprendendo tudo de novo. Verdade. A gente está em readaptação. Verdade. Mas, graças a Deus, a gente tem o hábito de conversar sempre que a gente tem um tempinho, sempre que a gente sai sozinho, né? Agora com essa pandemia, não tem como levar o Theo para todo lugar, né? Principalmente quando envolve visita, quando envolve alguma coisa da igreja. Então, a gente sempre aproveita esses momentos dentro do carro, a gente conversa. Agora, o que a gente gosta muito mesmo é de conversar antes de dormir. A gente sempre deita, um espera o outro, né? Às vezes eu demoro mais, às vezes é ele. Aí um espera o outro, a gente conversa um pouco.
Aí a gente vai tentando levar dessa forma, né? Uhum. É porque o homem isso fala aí. menos, né? Não sei não, aqui Mas é aí eu não diferente. sei. Aí o pastor Jairo parece que fala muito também, não é verdade, pastor? Muito, Não, ele mais fala que mais eu. devagarzinho, ele é mais Não lento. fala assim, não, só aqui na igreja mesmo. Em casa eu Só sou calado. sei. Mas deixa eu lhe falar e lhe explicar por que que o casal, por que que a mulher fala mais que o homem. Sim. Porque a mulher precisa explicar mais vezes para o homem poder entender, entendeu? Ah, entendi, Entendeu? Cris. Aí parece que a gente fala mais, mas não Ela é. fala vários assuntos ao mesmo tempo. Eu não sei aí na sua casa, mas aqui ela mistura assunto com outro assunto que eu paro, fico perdidinho. Os fios tudo embaralhado, né? Mas é que ovelha do pastor Fábio, né, tem que ser assim, não é verdade? Eu imagino. Eu imagino mesmo. Mas, pastor, não vou chamar vocês de pastor, não, tá? Vocês agora Fica à aqui, a gente vontade, quer fica à ver vontade. vocês, homem e mulher, para que os casais conheçam vocês. No encontro passado, nós falamos sobre um outro assunto que também é muito difícil entre os casais, que é a linguagem do amor, né? Um não conhece, às vezes, o outro, e por não conhecer, causa alguns conflitos, crise, porque não conhece. Vocês já ouviram falar sobre linguagem de amor, certo? Já. As 5 linguagens, né? Isso aí, certo? Mas eu queria saber se vocês, primeiro, eu queria saber se vocês conhecem a linguagem de amor de vocês, a De própria. um e do outro. Sim, Não, a conheço. própria, a sua própria, tá? Sim. A sua própria linguagem. Vocês conhecem a sua própria linguagem? No caso dela ou a minha? Não, a sua, A sua, pastor. a O minha. senhor conhece a sua linguagem de amor? Conheço. Ou não, Jairo? A sua, Jairo. Você conhece a Conheço. sua? Como é que a Marcela consegue atingir a sua linguagem de amor? Isso. Sim. A minha linguagem de amor é o toque. É o toque? É. Marcela sabia disso, Marcela? Sei. Eita, que sintonia, hein? Então- Amor que não se apaga. Exatamente. Não tem como apagar. E aí, qual é? Eu ia perguntar agora se a Marcela sabia, ótimo. Agora, Marcela, você sabe qual é a tua linguagem de amor? Sei, Sabe? sim. Qual é a sua linguagem Eu de sei. amor, então? A minha é tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Tempo de E o Jairo sabia qual era a linguagem de amor da Marcela? Isso, eu sei. Isso ela está sempre cobrando. Opa, fica sempre cobrando a atenção, não é não? Exatamente. Isso aí é desde o início do casamento. E isso é muito importante, a gente conhecer, não é verdade? Além de conhecer, vocês conseguem praticar, pôr em prática isso? Ótima pergunta, ótima pergunta. Sim, assim, é um desafio, né, Paulo? Principalmente para nós que, assim, no caso, eu sou pastor de tempo integral, né? Eu tenho mais de 10 anos, além do tempo de missionário e agora pastoreando. E muitas vezes a gente se pega fazendo muitas coisas, e coisas que você poderia deixar de lado, que não é tão relevante, você acaba agregando na sua agenda. Aí quando você vê, a mulher já está cobrando, né? Então, eu sempre vi isso da parte dela. E eu venho procurando sempre aprimorar. Nós temos aqui um princípio, né? Toda segunda-feira, no caso hoje é diferente porque a gente estava querendo mesmo estar junto com vocês, e eu me amarro nesse tipo de trabalho. Inclusive, já dei muitas risadas com a Marcela assistindo o vídeo de vocês. O Paulo é um bom ator, viu? O Paulo é uma benção. Então, assim, a gente precisa ter esse tempo, né? Então, ela sempre cobrou isso e eu procuro sempre me ajustar. Então, segunda-feira, eu tiro para ela, para os meninos, e tiro uma parte da tarde, eu deixo os meninos mais à vontade, fico mais com ela, conversando, de tomar café. Ela gosta muito de tomar café, né? Gosta de cafezinho da tarde, ela gosta de ir numa padaria. Minha esposa, ela gosta de coisas simples, né? Olha que legal. Ela não é muito assim, ela sempre fala que o hobby dela é tomar cafezinho à tarde, então eu já sei, né? Então, quando eu vou para uma padaria, eu sei que ela já vai toda feliz. Ela quer tomar um café. É tão gostoso, pastor Jairo, entrar na padaria de mão dada com a sua esposa, assim, né? Sentar na cozinha, pedir 2 cafezinhos, 2 médias, né? Pão com manteiga, aqui chama de canoa. É o pão sem miolo, uma canoazinha.
Muito gostoso. Pãozinho de queijo, que ela ama pãozinho de queijo. E quem tem a linguagem de amor, de qualidade do tempo, o que ele quer é que o outro esteja presente ali, né? Seja o presente e esteja presente. Então, essa é a importância que ele dá quem tem a linguagem de amor, não é verdade? E Cris, só não querendo cortar. E às vezes eu me pego pecando nisso. Às vezes uma coisa que ela está chamando minha atenção, eu, não, aguenta só um pouquinho, eu tenho que terminar isso aqui. Quando eu vejo, ela já está assim, aborrecida, eu vou ter que ir lá reconquistá-la, pedir perdão para recomeçar tudo de novo. Então, isso é uma observação assim, que eu estou fazendo e é muito importante. E eu louvo a Deus e enalteço esse trabalho de vocês. É importante falar sobre esse assunto, porque isso relembra a gente, faz com que o nosso amor se renova cada vez mais. Amém. Legal. Não se preocupe em nos cortar, não, porque nós aqui não vamos nos cortar. Nós estamos compartilhando, batendo um papo, então não tem problema nenhum. Inclusive, eu queria dizer uma coisa para você. Eu fiz uma vez, depois eu vou mandar esse teste para você também. Um teste em que eu descobri de que eu fazia 70% das atividades do meu dia, elas não eram prioritárias. 30% apenas era prioridade minha. O restante eu apagava fogo de coisas que não estavam, de repente, como prioridade, não seria prioridade, tá? E não estava na lista para fazer. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque senão, no lugar dessas prioridades, a gente tira o lugar da pessoa mais importante, né? E uma das coisas que a gente não pode esquecer é que a família é a pérola preciosa da nossa vida. E eu tenho certeza que o que Deus espera é isso, que a tua família seja prioridade na sua vida, não é? Concordo. Deus é acima de tudo, mas a igreja, ela vem depois da família. E foi por isso que ele fez questão de criar Adão e Eva, a família primeiro, para que depois ele pudesse, então, criar a igreja. Então, a Marcela é a tua prioridade e o Jairo é a tua prioridade, né? Amém. Aqui a gente... Recebemos essa palavra. E, inclusive, nós temos o seguinte, uma das coisas que os casais também cometem, nós não está aqui nas nossas perguntas, mas que o casal também comete, e como vocês têm filhos pequenos agora, né? É um erro que a gente acaba cometendo, é de que a atenção geralmente vai primeiro para o filho. E aqui nós sempre tivemos esse cuidado, Paulo sempre cobrou muito isso de mim, que ele fosse o primeiro, sabe? Ser servido primeiro, ele tivesse essa prioridade. Então a gente tem que tomar esse cuidado para que o nosso relacionamento esteja saudável, porque eles vão crescer e vão casar e vão embora. E nós não podemos ter o nosso ninho vazio, pelo contrário, tem que estar cheio de amor. Isso não quer dizer que o bebê que você tem lá, ele é 100% dependente de você, da mãe e do pai, né? Ele está mamando, tem que tocar fralda. Agora, quando chega a uma certa idade, ele tem que entender que ele deixou de ser a prioridade, que agora a prioridade é do pai, é do marido. Entendeu? E a família segue assim, e quando ele crescer, ele vai entender melhor. Com certeza. Principalmente quando ele for casado. É uma experiência que nós estamos passando. O Luiz Fernando, que é um dos nossos filhos, nós temos um casal, ele terminou agora, né? Casados para sempre com a gente. E foi muito legal ouvir o testemunho que ele deu na classe, de que ele aprendeu a ser marido com o pai dele. E que a referência dele foi ótima, porque ele aprendeu tudo isso, a valorizar algumas coisas que ele estava ouvindo ali no curso, ele já tinha visto dentro de casa. E isso é muito bom, isso é saudável. É o testemunho, né? A vida é você pôr em prática aquilo que você fala, aquilo que você vive. E vocês riram a beça com o que a gente fez, né, no nosso programa, sim, mas nós somos aqueles ali, viu, Jairo, viu, Marcela? Só que ela me corta muito e me dá muita bronca, Marcela. Eu sofro. Se não quiser, eu gosto muito de pessoas descontraídas, né? E aí eu me divirto, eu acho muito legal. Mas eu tenho que cortar ele, viu, Marcela? Senão... Agora, eu queria saber se vocês se conhecem mais um pouquinho. Então, Marcela, qual é o sonho do Jairo?
Pessoal, ministerial? Pessoal, ministerial, o que você quiser falar. Bem, desde quando a gente recebeu um chamado ministerial, que ele tem um sonho, né? Que a gente diz que é o nosso sonho, né? De fato é. Então a gente não consegue desassociar ele do pessoal e ministerial, né? Que é o nosso o orfanato alcance, né? Que então legal, a gente não tinha nem filho quando a gente pensava, quando a gente orava, quando Deus colocou isso no coração dele. Primeiro colocou no coração dele e ele compartilhou comigo. Nós fomos orar. Então, a partir desse momento, começou a ser um sonho nosso. E quando veio os meninos, a gente foi conversando, né? E isso já passou a ser um sonho da família, né? Então, que quando você conversa com o Thalisson, né? Ele sempre fala a mesma coisa, é o nosso sonho. Embora a Thaís esteja casada, mas ela sempre fala, conta comigo, eu ajudo, conta comigo. Ela sempre fala, né? Então, assim, se tornou um sonho da família já, o orfanato, né? Que legal. É um trabalho lindo, mas é duro, viu? Isso, é árduo. Isso. Mas lindo, parabéns. Deus abençoe vocês. E nós já vamos agora estar orando pelo sonho de E vocês. dizendo, contem com a gente. Contem com a gente. Agora, Jairo, qual é o sonho da Marcela? Bom, ela tem um sonho pessoal, né? Ela sempre sonhou em ter um ateliê. Além de ser o sonho ministerial de ser uma pastora, de estar cooperando, né? Que é um sonho que já Deus colocou. Inclusive, eu não sei se vocês já sabem, ela foi a pessoa que me evangelizou. Que legal, não sabia. Pois é. Eu sempre falo nas pregações, é sinal de que vocês não estão assistindo as pregações aqui. Peguei, viu, Cris? Queria me pegar pelo pé, né? Tá certo. Peguei. Tem que assistir as pregações. Ele compartilhou isso no grupo dos homens, né? Por isso que ele sabe. Então, querido, ela foi a pessoa que me evangelizou, né? E ela sempre compartilhou comigo de ter um ateliê e tal. Eu lembro que nós casamos, já tínhamos a Thaís e o Thalisson. Ela tentou cursar uma faculdade de engenharia civil, ela sempre gostou dessa área também. Começou a fazer engenharia civil, quando estava no 4º semestre, Deus tocou no coração dela e falou no coração dela, olha, você vai ser engenheira civil, quer passar no concurso do DENIT, como que vai ficar o ministério do seu marido? Você vai ter que viajar. Quem trabalha no DENIT viaja muito, né? Verdade. Aí foi quando ela sentiu isso no coração, entendeu que não era momento para isso, mas sempre teve aquele sonho de ter o ateliê. Talvez ela tentou ali porque, se for por causa de influência, não sei. E eu sei que ela deixou para lá esse sonho e começou a se dedicar ao ministério, né? Então, ela sempre sonhou em ter um ateliê e ela sempre compartilha isso comigo. Eu já até incentivei ela a fazer um canal no YouTube para ensinar a fazer as coisas que ela gosta, de artesanato. Legal. Eu venho procurando, assim, motivá-la. Eu sou muito... Eu amo essa coisa de marketing digital, internet. Para ter uma ideia, essas artezinhas da nossa igreja é o que faço. Que legal. Assim, faço... Não é aquela coisa de profissional, né? Mas eu sou muito curioso. E aí eu fico fazendo e tudo. Aí eu fico tentando ajudar ela. Amor, vamos fazer um canal, vamos... fazer uma página no Facebook, né? Até eu acho que eu fiz uma página para ela, depois a gente acabou não dando conta devido às demandas do ministério. Mas é um sonho dela, eu creio que Deus vai realizar esse sonho no momento certo. Legal, Amém. legal. E eu gostei muito de ouvir que o sonho de... gostei muito de ouvir quando a Marcela falou assim, é um sonho dele que se tornou nosso. Sim. Porque uma família que tem um amor que não se apaga, ela nada mais é do que essa família aí, que compartilha sonhos, mas não só de saber qual é o sonho do outro, mas acreditar, né, e de estar junto, de vestir a camisa. De viver o sonho do outro. De viver o sonho do outro. Isso é muito legal, não é? E agora você tem uma pergunta para o Jairo. Qual é o seu maior defeito, na verdade? A gente tem esse. Era essa mesmo, porque eu estava envolvido com outra aqui. Estou olhando de baixo. Jairo, qual é o seu maior defeito? Fale agora. Bom, eu falei no início, eu vou repetir. Eu sou muito teimoso, esse é o meu maior defeito. Muito, Cris. Eu sou tipo de uma pessoa, Paulo, que você não pode falar para mim não fazer. Cara, não faz. Isso aqui você não dá conta. Aí eu fico
assim, irado. Eu falei, não, eu vou fazer, eu dou conta, eu tenho que fazer. Eu vou provar que eu sei fazer, é isso? Que Exatamente, esse é o maior defeito. E esse defeito, querendo ou não, machuca. E principalmente quem está mais próximo, que é o caso dela, né? E aqui eu sou muito aberto com os discípulos aqui da igreja, eles já sabem desse meu defeito. E eu, vira e mexe, estou pedindo perdão. Chamo os meninos, vem cá, você perdoa o paizinho aqui? Me perdoa e tal, porque eu sei, pastor, você está de cabeça quente, né? Eu sei que quando o senhor quer uma coisa, quer na hora, e se falar que não dá certo. E, assim, esse é meu defeito, é ser teimoso. Ele já falou um pouquinho, mas, Marcela, te incomoda muito esse defeito dele? Bem, no começo incomodava muito mesmo, mas ainda incomoda um pouco, mas eu aprendi a conviver, né? Eu já aprendi como é que funciona o Jairo com defeitos e qualidades, né? É isso. E aí, é uma balança, né? É uma balança. Equilibrar, né? Então, assim, eu vejo que se você olhar só para as qualidades da pessoa, no dia que você vê um defeito, você te assusta, né? Você já quer logo até divórcio. Então, assim, a gente aprendeu muito cedo, apanhando bastante. E aí a gente aprendeu a conviver. Hoje o Jairo conhece a Marcela que tem, e a Marcela conhece o Jairo que tem. Então, a gente consegue conviver vendo como é que um funciona e como é que o outro funciona, né? Não é fácil, viu? Só uma observação, essa questão de ser teimoso foi um dos fatores, assim, que, de uma certa forma, nos prejudicou no início do casamento, né? Eu tive muitos problemas. A gente apanhou bastante. Apanhei bastante porque eu sempre tive esse jeito, né? Desde moleque. Assim, eu fui criado num contexto muito complicado, minha mãe era mulher de vários homens, cada filha de um pai diferente, então não tinha aquele controle, sabe? Eu não tinha aquela disciplina dentro de casa, então era muito solto, brigava na rua, era uma confusão a minha vida. Então, muito teimoso. Então, quando eu casei, e aí eu comecei a me deparar com essa situação. Então, a gente foi se ajustando, sabe? Dentro do casamento, e pastores orientando, líderes de ministério de casais também sempre dava aquele toque, né? E por fim, a gente começou a descobrir outro princípio, que é o discipulado, que para mim é uma das maiores ferramentas, é o discipulado, um a um, né? Quando você tem uma pessoa para você se abrir, para você contar o que está acontecendo, é uma pessoa de confiança, claro, né? Não pode ser uma pessoa que não vai guardar, né? Porque tem coisas que a gente não, às vezes não dá nem para contar para a esposa, né? A gente conta com um companheiro, eu estou com isso aqui, eu preciso de ajuda. Então, isso me ajudou bastante no início do meu casamento, mas a teimosia é uma coisa assim muito séria. Então, literalmente, a Marcela pegou um tremendo abacaxi e pegou. Organizar ele, hein? Descascar esse abacaxi, Marcela. Verdade. Só estou descascando. Ô, Paulo. Agora, quando você falou assim, de que se alguém diz que você não vai conseguir, aí mesmo que você faz, eu não vejo isso como uma teimosia, né? Eu vejo algo que a gente... É um desafio. É uma qualidade, né? Que a gente tem, um atributo, vamos dizer assim, porque a gente... a nossa autoestima está sendo ali testada. A teimosia é quando, muitas das vezes, os maridos não ouvem o radar que tem em casa. Você está me cutucando. Verdade. Existe um radar que foi colocado dentro de nós, pelo nosso pai, né? E que os maridos precisam aprender a ouvir. E aí, sim, é uma teimosia, porque não ouve como deveria ouvir, não é? Cris, Agora... só tocando nesse assunto. Eu entendo esse posicionamento, de uma certa forma é bom. Só que, no final da história, a gente acaba machucando. Você acaba machucando. Por mais que você saiba que aquilo que você vai fazer vai dar certo, mas eu acho que tem um momento certo também, e a forma como você lida com a situação, como a maneira como você conversa, tem uma palavra mais paciente. Não, vai dar certo, acredita em mim e confia. Então, eu sou daquele que eu nem dou ouvido, eu vou e faço. E aí eu acabo machucando. Entendi. É como diz um colega meu, entra rasgando e volta costurando, né? Então, é complicado. Mas Deus está tratando. Amém. Mas olha, não vai ficar apertado só para o Jairo, não.
Eu queria saber o seguinte, Marcela, qual é o seu maior defeito? Nossa, é um defeito muito grande, Cris. Eu não tenho muita paciência, eu sou uma pessoa bem impaciente, né? Tem alguma coisa? Não. Ah. Ele está querendo jogar para mim. Hoje quem está sendo entrevistada é a Marcela. Não, só você lembra alguma coisinha assim. Não lembro nada. Isso me prejudica bastante, né? Eu costumo falar sempre aqui para as meninas que eu discipulo a questão do temperamento, né? E essa questão da falta de paciência, né? Ele está associada ao meu temperamento, que é uma pessoa iracunda, né? A minha mãe costumava falar assim, todo mundo tem pavio curto, a Marcela nem pavio ela tem, né? Porque não dá tempo. Eu já ouvi isso também. Então, assim, eu já trabalhei muito, né, com essa questão dessa parte do meu temperamento. Deus está trabalhando, já mudou bastante, né? Mas ainda tem muito chão pela frente ainda para trabalhar. Mas Deus trata, Deus trata. Ô, Jário, isso te incomoda? Bom, no início incomodava muito, né? Agora já acostumou. Agora, assim, eu aprendi que existem meios para você não ficar tão assim aborrecido pela falta da paciência, né? Então, eu procuro sempre fazer perguntas no momento certo, apesar de que algumas vezes eu acabo conversando no momento errado, querendo justificar alguma coisa e tal, eu acabo gerando um desconforto para ela, né? Mas o tempo, esses 26 anos de convivência e tudo, né, com mais 2 anos que a gente namorou, 1 ano e mais um ano de noivado, então já vai mais de 26, né? Então a gente foi aprendendo a lidar com isso, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo lá em casa, é uma coisa que eu nunca permito, eu sempre falo para ela, nunca do nosso vocabulário venha ter a palavra divórcio, nunca. Então, se a gente está junto, a gente vai até o fim, né? Se a gente falou sim um para o outro, então nunca pode haver essa palavra divórcio. Amém. No nosso meio. Então, é aquela questão da convivência, né? Casamento é isso, são 2 lixas, né, Cris? Isso. Né? Começa muito difícil, né? As 2 lixas, depois vai amaciando com o tempo, as coisas vão se ajustando, vai surgindo novos desafios. Enfim, a vida é assim mesmo. Isso. A gente vai se conhecendo, vai aprendendo a administrar, como a Marcela falou, vai aprendendo a administrar os conflitos, né? Para que a gente possa viver para sempre. E agora eu queria pegar uma parte baseada na palavra em Efésios, que Efésios diz assim, né? E eu vou parafrasear e trazer a pergunta. Eu aprendi a amar minha esposa como Cristo me amou. O que a Bíblia, em Efésios, Jairo, quer dizer quanto a isso em relação ao marido? No quesito marido? Isso. Em Efésios, quando ele diz que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou, o que ele está querendo dizer aí? Bom, quando você falou dos textos, né, tinha me passado alguns textos, eu sempre gostei das cartas paulinas, né? E aí eu fui dar uma avaliada, claro que a gente, às vezes, é tão superficial, e eu acho que isso que está acontecendo aqui é um arranjo divino, para a gente tentar sempre relembrar princípios, né, valores que a palavra de Deus dá à família. Então, olhando para a carta de Efésios, eu até fiz aqui umas anotações aqui. Uma coisa interessante é que quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele escreveu num contexto bem complicado, porque no contexto judaico, divórcio era uma coisa assim que partia sempre do homem, nunca poderia partir da mulher. Então, o cara divorciava se a mulher tivesse, vamos supor, feia no dia, ou fizesse uma comida lá que não agradasse, e o judeu lá dava carta de divórcio, né? E na cultura helênica grega, já Paulo mostra que os gregos não davam tanta importância para o casamento. Então, o cara podia ter várias mulheres, podia viver na orgia, e a esposa era aquela que cuidava das suas coisas, né? Então, Paulo escreveu num contexto bem onde a mulher não tinha muito valor, né? Não tinha muito valor.
E na cultura romana também, né? Na cultura romana, o casamento era uma das coisas que não era muito valorizada. E Paulo, quando vai escrever essa carta, né, para esses irmãos aqui de Éfeso, então ele passa essa ideia de que a mulher tem que ter um valor, né? Quando Paulo fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja, aí eu vejo um grande desafio, porque é onde você tem que se colocar no lugar, é como se Cristo ele se colocou no nosso lugar, ele morreu pela igreja que somos nós. No caso do casamento, eu tenho que me colocar no lugar dela, eu tenho que estar junto com ela, sentir as dores que ela sente, né? Eu até falo que submissão de mulher para nós é muito fichinha. Eu acho que o maior desafio é nosso. E a Cris falou uma coisa interessante, eu sei que nós estávamos brincando, né? Eu até mandei uma foto, olha, nós estamos aqui discutindo aqui. Você está provocando uma briga aqui entre nós. Aí eu mandei uma foto para ela. Aí ela pegou e mandou um áudio, né? Comentando sobre o filho de um pastor muito conhecido na área de família. Isso. E ele falando que um dos desafios nossos de marido, né, dentro do contexto de Éfeso, aqui da igreja de Éfeso, é conduzir, é liderar a sua casa, é você ser o líder da casa, é você ser aquele que chama para orar, que chama para ler a Bíblia, é aquele que, de uma forma, querendo ou não, educa, né, espiritualmente, né, que você vai ler a Bíblia com ela, você vai perguntar, amor, você entendeu isso aqui? Então, você exercer esse papel de sacerdócio, não só na igreja, mas dentro da sua casa. Então, assim, Cris, para mim, Paulo, é um dos maiores desafios. Verdade. Paulo, ele deixa a gente assim lá no chão, assim, espiritualmente falando, né? Porque era um contexto aqui de autoritarismo, o homem era muito autoritário, né? Então você acaba vendo que você tem a responsabilidade maior, conduzir a casa e conduzir os filhos para o céu. É uma responsabilidade muito grande. E errando nesse ponto, erra-se tudo. Verdade. Então, esse é o meu pensamento, Cris, sobre isso. Verdade. Já é interessante que nos dias de hoje, nós administramos a nossa casa. Em conjunto, eu e a Cris. Nós sentamos, ponderamos algumas coisas e nós definimos juntos. Acho que assim o casal cresce junto, dentro de casa. E em tudo da vida, se nós colocarmos eu e ela juntos para definir as coisas, toda vez que nós fazemos isso, a nossa atitude deu bem mais certo do que as vezes que eu tomei atitude sozinho. Eu várias vezes errei tomando atitude sozinho, sem comunicar a ela, sem conversar com ela, sem ouvir a opinião dela, aquilo que ela teria a falar sobre determinados assuntos. Eu até comentei, né, com o que eu disse, assim, eu achei muito interessante a visão. Foi no encontro de casais que nós fomos, né? Fomos debaixo da nossa cobertura espiritual, que a gente só participa de alguma coisa se os nossos pastores nos permitirem estar indo. E eu nunca tinha escutado assim falar em Efésios nessa parte, quando ele diz que é o homem. Eu acho que ele deu. Eu falei, meu Deus, se antes a gente achava difícil, que era ser o sacerdote do lar, quando ele traz de que a família é o ícone do céu aqui na terra e que o marido é quem tem que conduzir a esposa, né, os filhos aos céus, e por isso que ele correlaciona a figura de Jesus, se tornou mais difícil. É como você colocou, realmente é um dos papéis que hoje é muito negligenciado e é uma das reclamações que a gente ouve das mulheres, né, de que sentem falta do líder espiritual no lar, não é? E Cris, é importante que... tempo de casa, né? Tua. Sim. E é importante, Cris, também que o apóstolo Paulo ele usa uma figura de linguagem, né, que da morte. Jesus ele morreu pela sua igreja. É claro que a gente é uma figura de linguagem, mas você acaba se colocando numa situação em que você tem que defender. Então, se vem uma pressão, você tem que defender. Deixa eu contar só um testemunho que eu acho que cabe aqui dentro. Claro. Antes da gente conhecer o Moneron, eu fui pastor de uma outra igreja, uma igreja batista chamada Bem-Estar, e eu fui pastor dessa igreja. Então, era uma igreja já grande, na época pegamos a igreja com 40 membros, e já estávamos com mais de 100 pessoas. E aí,
aquilo foi crescendo, e vocês sabem que a nossa igreja, a nossa denominação, ela é histórica. Infelizmente, ainda existem aqueles irmãos que entendem que democracia é em todo momento da igreja. Então, se vai pintar uma parede, vamos fazer uma assembleia para pintar a parede. Para comprar um parafuso. Então, assim, eu já estava cansado desse sistema, eu já estava assim, muito sufocado, e aí eu tive que me posicionar. E quando eu me posicionei com a igreja em relação a isso, o que eles fizeram? Aí eles perceberam que não estava dando conta comigo, eu já tinha uma diretoria muito fechada comigo, e a diretoria sempre estava junto comigo, e eles ficaram criando situações. Aí quando eles perceberam que eu estava blindado, não só por causa de diretoria, claro que Deus estava me blindando as minhas emoções, né, a maneira como eu deveria agir com a igreja, eles pensaram, bom, vamos atingir a família. Vamos começar a pegar os filhos, a esposa. E quando eu percebi que eles já estavam apelando demais e batendo de frente com a minha esposa, com meus filhos e tal, aí eu não aguentei. Eu falei, bom, nele vocês não mexem, vocês podem falar qualquer coisa comigo, com minha família não. E eu vi que eles estavam bem resistentes, então eu tive que abrir mão do ministério lá para proteger a minha esposa e os meus filhos. Amém, exatamente. Então, assim, doeu, porque eu era de tempo integral, eu tinha salário, eu tinha tudo, então eu tive que perder tudo. Mas, assim, entre aspas, não perdi tudo, né? Hoje eu entendo porque que hoje eu estou aqui, aquilo que Deus está fazendo aqui no nosso meio, aqui em Brasília, né? Tudo é graça de Deus. Vocês têm sido uma inspiração, vocês do Monerol para nós. Vocês nos abraçaram no momento mais crítico, e, assim, foi um momento muito difícil, mas Deus trouxe aquele bálsamo que veio da parte de vocês, né? Amém. Então, eu tive que defender. Então, eu acredito que seja isso a postura nossa, né? Exatamente. E, Marcela, um assunto que também é muito difícil para as mulheres, e eu quero saber de você, o que é ser uma mulher submissa? E isso é difícil para você? Bem, não deixa de ser um desafio, né? É um desafio muito grande, porque antes de me converter, eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? 15 anos, eu venho de uma família simples, né? E lá meu pai sempre tinha isso, colocar os filhos para trabalhar muito cedo, para não depender muito dele. Eles não tinham condição de sustentar muita gente. Então, com 15 anos eu fui começar a trabalhar, e desde então fui seguindo a minha vida, trabalhando. Aí, de repente, você casa e aí tudo muda, né? Você tem que começar a dividir sua vida com outra pessoa. Aí aceitei Jesus e veio essa questão da submissão. E eu sempre fui uma pessoa muito independente, né? Os meus pais criaram a gente assim, independente. E aí veio o desafio, né? Meu Deus, como que eu vou me submeter a uma pessoa se eu fui criada sempre independente? Né? Eu fui buscando ajuda de irmãs mais velhas, de orientação, orando muito, participando de vários encontros e tudo. E eu cheguei a um ponto seguinte, porque o que eu vejo hoje? Que as pessoas elas entendem a submissão como uma coisa cega, uma coisa irresponsável. E eu não vejo assim, né? Então, eu tenho um pouco da criação do meu pai. Meu pai era muito machista. E meu pai sempre colocava dentro de casa, assim, que o lugar da mulher, ele sempre colocava, não aquele machismo de maltratar, não tinha nada disso. Ele era aquele machismo, assim, o papel do homem é um e o papel da mulher é outro. E ele sempre deixou isso muito bem claro na minha casa, né, lá na casa dele. Então, eu não tive, assim, muita dificuldade nesse ponto, porque o meu pai sempre ensinava, o homem, esse aqui é o papel dele, o papel da mulher é esse aqui. Então, se cada um fizer o seu papel, não vai ter problema. Lógico que no casamento a realidade é outra, é bem diferente, né? E eu condicionei a minha mente, a minha vida nisso. Eu falei, poxa, se eu quero dar certo no casamento, se eu quero ser feliz, então é bíblico. Até porque ser submissa ao marido, você faz isso por amor a ele e por amor a Cristo, né? Você está em obediência à palavra do Senhor. Então, não tem como você ficar diferente disso, né? Não dá. Eu sirvo a Cristo, eu tenho que obedecer. É fácil? Não. Eu explico muito para as meninas aqui, queridas, é um desafio, não tem outro jeito.
Porém, tem como melhorar isso? Como é que a gente faz lá em casa? A gente sempre conversa. Por exemplo, a gente sempre entra em acordo. O que o Jairo não dá conta? Eu não dou conta disso aqui. Então, eu dou conta, então cai na minha mão. O Jairo ele detesta mercado, ele não gosta. Ele não gosta de jeito nenhum de mercado. Não gosta. Quer matar ele, torturar não me leve ele. Pro mercado. Chamar ele para ir para o mercado, para uma farmácia, ele não gosta. Então, se eu sei que ele não gosta, ele sempre fala, amor, eu não gosto de mercado, mas ele me leva, porque eu não sei dirigir, né? Ele me leva no mercado e eu faço o que tem de fazer. Ele me ajuda, ele não deixa eu carregar peso, mas ele não gosta de entrar lá e fazer compra, essas coisas, ele não gosta de nada disso. Então, se eu sei disso, o que ele fez? Ele passou a bola para mim, ó, você administra essa parte. Porém, ele sabe de tudo que acontece, ele tem um relatório. Então, a gente tenta ajustar isso para que não fique tão difícil. Eu sei que a parte dele é muito difícil, mas a minha também não é fácil, né? Lógico, é. Mas a gente tenta ajustar isso, até porque ele não é aquela coisa, aquele marido autoritário, não é nada disso, né? Homem é homem. Então, eu aprendi que o papel da mulher, o papel do homem, que são bem diferentes. Eu tento me colocar no meu lugar. Aqui não tem esse negócio de submissão às cegas, não existe isso. O que acontece aqui? Quando eu vejo que alguma coisa, até porque eu falo sempre para ele, amor, qualquer decisão que você tomar vai afetar não só você, mas afetar minhas crianças, né? Afeta os meninos. Então, quando há aquele momento que ele não quer ouvir, né? A mulher ela enxerga longe, né, Cris? Mas você tem um marido teimoso e fica mais difícil. Mas a gente vai lá, conversa direitinho, mas ele não quer ouvir. O que eu faço? Eu vou orar. Né? Senhor, ele não está irredutível, ele não quer ouvir. E aí, agora é com o Senhor. Aí Deus vai lá e age, né? Deus vai lá e faz, né? O que tem que ser feito, até porque eu fico preocupada, né, com qualquer tipo de decisão, porque afeta a gente. Então, a gente vai aprendendo a cada dia. Errei muito. Acho que ainda erro um pouquinho. Mas eu estou tentando melhorar e seguir, né? Amém. Esse caminho. Não é fácil, mas eu acho que estou conseguindo, né? Tá. Olha só, Cris. Eu sei que isso aqui vai estar sendo gravado e muitas pessoas vão estar assistindo. Mas tem uma situação aqui da submissão. Inclusive, eu até conversei com ela hoje, na hora que eu mandei a foto para você. Falei, amor, deixa eu te mostrar aqui uma parte interessante da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Eu estou até com a Bíblia aberta aqui, você me permite ler, Cris? Claro, com certeza. Aí diz assim, ó, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Eu penso que a submissão das mulheres aos homens, se for nessa ótica de Paulo de ser submisso ao Senhor, eu acredito que aí a mulher não já... Porque a maioria das mulheres pensa que submissão é algo assim inferior, vai colocar a mulher lá para baixo, mas como é ao Senhor, colocar ao Senhor, a coisa fica mais fácil. E é uma das coisas que eu tenho observado nela. Eu sou muito teimoso, como eu falei aqui. Então tem coisas assim que eu não quero, não concordo, e aí eu percebo que ela está calada, ela deve estar orando, alguma coisa, Deus vai mexer aqui no meu coração, aí eu vou repensar um pouco, será que ela está certa? Será que eu que não estou? Eu acho que eu que estou certo, será que ela está errada? Eu fico naquele conflito. E no final da história eu acabo cedendo, né? Então eu acredito que essa submissão ao marido como ao Senhor, aí eu acho que a mulher já não olha o cara como autoritário, ela consegue ver Jesus por trás de tudo, né? Exatamente. Então, duas coisas que eu falo aos casais, pastor, é o seguinte. Primeiro, que quando a liderança do marido ela é em amor, é uma liderança, é fácil a esposa ser submissa, porque ela percebe que ela está sendo cuidada e conduzida em amor. Então a submissão ela acontece. E a segunda coisa que eu digo aos casais na classe é que, como é interessante o que a palavra de Deus nos traz em Efésios. Ele pega duas naturezas e ele tenta
matar essas naturezas, no sentido de que aquele que quer seguir ao Senhor, negue a si mesmo. E o que eu vou me negar? A minha insubmissão, aquilo que eu quero ser independente, aquilo que eu quero comandar. Então eu tenho que negar essa minha natureza para, em obediência, servir ao Senhor em amor, sendo submissa ao meu marido. E o meu marido, em amor, me conduzindo em amor, ele vai fazer com que eu queira ser submissa a ele, não é? Matando a natureza dele, de querer mandar pelo poder, mas não, de liderar em amor. Verdade. Não é? É por isso que essa carta, Cris, essa carta ela é tão poderosa, principalmente esse capítulo 5, porque Paulo está pegando aqui o contexto da época, então, Exatamente. o contexto de autoritarismo. Então, quando eu vejo essa expressão assim, ao Senhor, submisso como se fosse ao Senhor, Faz a diferença. gente já facilita para a mulher. Exatamente. E quando ele fala assim, olha, você é autoritário, então, se você imita Cristo, vai ter que sacrificar, o amor sacrificial. E sem amor. Então, é uma carta muito linda, viu? Você me fez hoje recordar, já li esse texto, mas não, Amém, amém. já que vai E a cada dia que a gente lê, a gente aprende uma coisa nova aí. É verdade. Mas antes da gente terminar, que eu vou pedir para que vocês deixem um versículo para todos os casais que estão nos ouvindo, eu queria saber o seguinte, o relacionamento sexual é o que mantém um casamento? Ele faz parte, Cris, ele faz parte, né? Se eu pensar aqui que só isso que mantém, aí eu vou me colocar como uma pessoa, vamos dizer assim, egoísta, digamos assim. Eu quero me satisfazer, né? Eu acredito que é um conjunto de coisas, né? Não é só o sexo, né? É um conjunto de coisas. Eu até falo para os rapazes aqui, eu chamo de os mancebos, que estão se preparando aí para casar. Eu falo, olha, casamento, principalmente quando vocês estiverem naquela situação da intimidade, existe as preliminares, existe todo uma situação para você não chegar lá achando, não, eu tenho que me satisfazer, eu tenho que... Então, assim, é um conjunto de coisas. Eu acho que o respeito mútuo, sabe? Você respeitar a sua esposa, ela também te respeitar, ter aquela convivência de comunicação dentro de casa. Eu acredito que, juntando tudo isso, eu acredito que é o que mantém. É claro que o sexo também é muito importante. Até porque, Cris, se as outras áreas da nossa vida não estiver bem, eu acho que essa daí também não tem como ela fluir, né? Você tá com problema espiritual, problema emocional, problema familiar, com outro problema, essa daí não vai funcionar, ela não vai fluir, você não vai estar bem. Então, eu concordo nesse sentido de que é um conjunto, né, de coisas. Até porque a mulher é pela emoção, né? É pelas palavras. Aí, o homem visual, então é um conjunto. Eu posso estar triste, mas se eu ver a minha esposa daquele jeito, eu vou partir para dentro. Mas a mulher não, a mulher é mais conversando e tal, toque, palavras amorosas, para chegar até o momento. Então, para nós finalizarmos, uma pergunta para os dois. Como é um amor que não se apaga e como mantê-lo aceso? Quer responder? Eu penso assim, que o amor que não se apaga, eu vou falar o que eu faço para que o meu não se apague. Isso aí. Porque eu penso assim, eu vejo assim, se todos os dias a gente enfrenta muitas situações, né? Momentos difíceis, momentos ruins, porque não existe casal perfeito. Verdade. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas desavenças. Então, se não for algo nutrindo isso, por mais que Cristo esteja nesse casamento, ele precisa ser nutrido, né? Então, há muito tempo, assim que a gente casou, eu aprendi uma receitinha, né, muito boa, e ela tem sido bênção e tem dado certo na vida da gente, né? Então, o que eu faço? Eu aprendi com uma senhora, né,
Eu busquei no nosso começo, foi muito difícil, eu busquei ajuda de todas as formas. Olha, menciona o nome dela, de repente ela vai... É, a irmã Maeli. Irmã Maeli. Vai que ela assiste, né? Então, ela foi e é uma mãezona, assim, né? E no começo, é uma pessoa que acolheu muita gente, nós éramos bebês na fé, acolheu bem a gente, e ela me ensinou uma receita. Ela falava assim: Marcela, só quem pode mudar o Jairo é o Senhor Jesus, Amém. Criador dele. Jamais uma mulher poderá mudar a cabeça de um homem, jamais um homem poderá mudar a cabeça de uma mulher, mas Amém. Deus pode mudar ambas. Amém. Então, o que você faz? Ore por ele. Então, eu aprendi isso bem no comecinho, ensino aqui para as meninas a questão, Jairo é teimoso, mas ele é teimoso comigo, mas ele não vai ser teimoso com o Senhor. Aí eu vou e oro, Jesus vai lá e fala com ele. Amém. Mas o que eu faço? Eu aprendi também, eu uma vez perguntei para ela o que ela fazia para manter, ela tinha mais de 50 anos de casada, o que ela fazia para manter esse amor, né? Porque ela é uma pessoa tão amorosa, se você vê ela tratando o marido dela, eu ficava, meu Deus, depois de tanto tempo, como ela consegue? Ele é uma pessoa muito difícil, né? Como todo homem. E aí ela foi e falou, filha, ela me ensinou, eu oro pelo meu marido. Amém. Todos os dias. Amém. Então, todos os dias eu coloco o Jairo diante de Deus e eu peço sempre a Deus, Senhor, renova o meu amor por ele todo Aleluia. dia. Glória a Deus. E assim ele faz também, né? Senhor, amém, renova o meu amor pela Marcela todos os dias. Então, o Senhor, ele traz um renovo. Eu sinto isso. Acredito que ele sinta também um renovo todos os dias, com dificuldade, com momentos difíceis, momentos alegres. Nosso amor, eu sinto ele se renovando todos os dias. Amém. E aí já responde a segunda, como não deixar apagar? Eu nunca deixo de orar por ele. Eu posso estar triste, aborrecida, doente, do jeito amém, que for. Eu não consigo nem dormir e nem amanhecer o dia sem fazer isso. Amém. Glória eu peço a Deus todos os dias isso, né? E eu acredito, creio, com certeza que Deus tem feito isso. Depois de tanto tempo, né? Amém. O nosso amor como se tivesse conhecido ontem, né? Graças amém, a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi show de bola, viu? Foi show de bola. Queria agradecer a vocês muito. Eu que agradeço. Oi. Nós que agradecemos, Cris. Não. Olha, é recíproco, foi muito bom. E antes de vocês deixarem, antes da gente orar por vocês, a gente amém, quer que vocês deixem um versículo para os casais que estão nos assistindo agora no momento. As famílias, né? Estão nos ouvindo agora no momento. E aí, que vocês possam deixar um versículo para essas famílias. Bom, eu vou ficar com aquele texto que eu já li aqui de Efésios, capítulo 5, 22. Eu sei que tem muitas mulheres que estão assistindo essa transmissão nossa, e já quero parabenizar o Paulo e a Cris pelo lindo trabalho de vocês. Amém, e vocês têm uma torcida aqui já, uma torcida aqui de Brasília, tá bom? Amém, a gente não sabia que vocês tinham um canal do YouTube. Hoje mesmo já vou mandar o link lá para a nossa igreja, para os irmãos entrarem, se inscreverem. Amém. Muito importante. Nós fizemos uma campanha agora recentemente para chegar a 1000 inscritos para a nossa igreja. E eu vi que a maioria de vocês se inscreveram. E agora queremos retribuir também. E eu sei que esse canal vai abençoar a vida de muitas pessoas. Amém. Então, minha palavra aqui para os casais, para as mulheres, para os maridos, é que essa carta de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22, é uma carta que a gente precisa estudar. Eu já tinha lido várias vezes, mas hoje foi diferente. Eu falei, como está um clima de chuva, e a Cris estava mandando, olha, está tudo certo aí. Eu falei, amor, vamos estudar aqui essa carta. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui, e a gente até apanhou hoje, né? Deus deu logo uma surra. Amém. Então, querida, você não tenha dificuldade de se submeter ao seu marido. Amém. Se for como ao Senhor, você vai dar conta. Amém. Até porque o marido também, lendo esse texto, ele vai ver que ele, para amar sua esposa, ele tem que ter o mesmo princípio de Cristo que amou a igreja. Amém. Né? Então, é a questão de você se colocar no lugar dela, no lugar da família, você ser aquele sacerdote da casa, aquele que conduz a família a Cristo, que leva, como a Cris acabou de colocar aí, que esse foi uma das coisas fantásticas que eu vi hoje à tarde, e me tocou muito, amém, e me desafiou também, né?
desafiou a conduzir minha família para o céu, que é um desafio muito grande para nós, Amém. homens. Amém. E as mulheres, por sua vez, se submeter como ao Senhor. Né? Eu acredito que esse homem que Deus colocou aí do seu lado, foi Deus que preparou ele para você. Eu tenho certeza que foi Deus que colocou essa pessoa. Deus, ele encaixa o quebra-cabeça, né? Amém. Ele encaixa as coisas no lugar certo, e eu acredito que tudo que está acontecendo aqui é um arranjo divino. Amém. E eu sei que Deus vai restaurar. Se o seu casamento não está bom, vai melhorar em nome de Glória Jesus. A Deus. Você terá um casamento aceso. Eu estava lendo Cantares capítulo 8 e eu fui ver lá no original. Olha. Eu fui entrar no texto hoje, viu, Cris? Esse Cantares rendeu, viu, Cris? Cantares hoje foi fantástico. Cantares 8 eu fui ver o original, o texto original. Pela risada da Marcela, eu tô vendo que foi sensacional. Rendeu bem. Olha só. Não esqueceram as uvas, não, né? Então, veja bem, essa palavra fogo, a expressão bíblica lá em Cantares 8, no hebraico, fala fogo ardente, fogo de Yahvé, né, que nunca deve se apagar. Amém. Então, essa chama, para se manter acesa da submissão e do marido proteger a mulher, tem que ter o centro de tudo que é Cristo, que é a presença de Cristo, né? Então, quando eu fui ver, eu fiquei encantado. Gente, que fogo é esse aqui? Fui olhar no original, fogo de Yahvé. Né, nunca deve se apagar. Então, eu acredito que essa chama ela está sendo acesa na sua vida. E valoriza esse ministério, querido. Você que é casado, valoriza. Amém. Porque uma igreja forte tem que ter casais sólidos, fortalecidos, que está enraizado na pessoa de Jesus. Amém. Se nós estamos enraizados em Cristo, pode vir vendaval, pode vir o que for, mas se você está mantido em Cristo, conectado com Cristo e conectado com o corpo, o que é o corpo de Cristo? Aqui é a igreja, amém, expressando a vida de Deus através desse canal, para que seu casamento seja uma bênção. E eu profetizo em nome de Jesus, seu casamento será uma bênção, amém, você será feliz, terá filhos abençoados, como o casal aqui tem filhos abençoados, como nós temos filhos abençoados, não porque merecemos, é o favor de Deus. Amém. E esse favor de Deus está sobre você em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. 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 Cris, o Jairo, ele tem um lado bem, assim, as pessoas não conhecem muito, né? Mas ele tem um lado bem divertido e bem engraçado. Então. Eu tenho conhecido. Esse comentário rendeu bem hoje. Eu vi muito. Fogo de Yahvé, não pode apagar. Nós vamos voltar a falar sobre esse fogo de Yahvé num próximo programa, tá? Okay. Se prepare. Tá provando que não é o genérico, hein? Verdade. Vamos orar agora, vamos orar, pastor. Nós queremos abençoar a sua vida, amém? E amém, a vida da sua família e o seu ministério, que Deus continue abençoando e fazendo as maravilhas que Ele tem feito aí, amém? E nós estamos esperando vocês, hein? Amém, glória a Deus. E você está assistindo, não esqueça de se inscrever e colocar o teu joinha, hein? É isso aí. Verdade. Amém. E não esqueça de apertar o sininho, tá, querido? Aperta o sininho. Isso aí, verdade, muito bem, para você ser notificado com os próximos vídeos, que vai ser Fogo de Yahvé. Tá certo, glória a Deus. Vamos orar? Ô Pai, obrigado, Deus, por esse momento, Senhor. Obrigada pelo teu alimento nas nossas vidas. Obrigada porque em Ti, Senhor, nós podemos ser, ó Pai, casados para sempre, Deus. Em Ti nós podemos, ó Pai, ter um relacionamento saudável, Senhor, em nome de Jesus, com as diferenças, sim, que nós temos, ó Pai, mas administrando bem. Ó Pai, o Senhor nos conduz, ó Pai, à vitória. E o que nós queremos agora, ó Pai, é profetizar, ó Pai, em nome de Jesus, sobre a vida do pastor Jairo e da pastora Marcela, Deus, o homem Jairo, a mulher Marcela, Deus, a tua unção, ó Pai, glória a unção dobrada sobre a vida deles. Jesus. Que eles sejam referência lá em Brasília, ó Pai, em nome de Jesus, e que o seu lar, ó Pai, seja, ó Pai, o ícone do céu, sejam representantes teus, ó Pai, aqui na terra, sendo, ó Pai, farol, conduzindo outros, ó Pai, casais, que se espelhem na vida deles, ó Pai, e possam ter o amor que não se apaga, Pai. Verdade. Como o pastor falou, ó Pai, o fogo de Yahvé. É a tua presença nas nossas vidas é que faz a diferença. E nós desejamos isso sobre a vida deles.
E que onde eles forem, por onde eles andarem, onde eles tocarem, ó Pai, onde eles pisarem, Senhor, venha prosperar, venha crescer, ó Pai, para que o teu reino, ó Pai, venha ser engrandecido, Deus. Glória a Deus. Derrama sobre eles, ó Pai, a tua unção. A cada dia tenha a tua presença ali dentro desse lar. Que a Marcela seja a cada dia a mulher submissa. Sim, Deus. E que o Jairo aprenda a amar a Marcela a cada dia, como o Senhor nos ensinou, Deus. Amém, esse é o desejo do nosso coração. E nós profetizamos, ó Pai, sobre a vida deles, dos seus filhos, ó Pai, casamentos para sempre, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, uma família, Senhor, que representa os céus, ó Pai. Glória a Deus. Tanto eles quanto os seus filhos, ó Pai. É o que nós choramos e queremos ver, ó Pai, a manifestação do teu Espírito na igreja, Senhor, que eles estão, ó Pai, ali, diante de Ti, ó Pai, conduzindo o rebanho. É o que nós choramos e te pedimos no nome poderoso do nosso Abba Pai. É o que nós te pedimos. Amém. 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 Deus abençoe, Jairo. Deus abençoe, Marcela. Deus abençoe. Até um próximo encontro. Um beijo para você. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Então, gente, tomara que vocês tenham gostado, acompanhado o nosso programa de hoje, que foi bem descontraído, né? Muito legal. O pastor Jairo e a pastora Marcela, foi bênção. Hoje, dia 28, mas o nosso próximo encontro está marcado no dia 12 de outubro. Isso aí. Dia das Crianças. E aí, por isso, nós vamos ter uma programação especialíssima, porque nós vamos falar para o seu coração, falando de filhos, não é? Aqueles que são a herança do Senhor, um presente de Deus para as nossas vidas. Então, nós vamos trazer um tema direcionado para os filhos, né? Para que você ouça falar sobre os filhos, mas para os casais, claro, né? Então, dia 12, já compartilhe, já fale. Se tem alguém que tem filhos, quer ouvir falar sobre educação de filhos, seria interessante você estar aqui, dia 12 de outubro, às 20 horas, de novo, no mesmo canal. Compartilhe, se inscreva, coloque o sininho, como o pastor Jairo falou, e esteja conosco, ok? Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Até lá. Boa noite.